ocasiões, a gente não tem uma regra para a mensagem que a gente ministra pela manhã e a mensagem que a gente ministra à noite. Vamos dizer que, sei lá, vamos botar a maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, a mensagem é outra. Mas hoje, de uma forma muito especial, eu tenho uma necessidade de repetir a mensagem. É uma necessidade para a vida da igreja. Nós vamos ler 3 textos bíblicos sequenciais, porque eles fazem a diferença da maneira como qual foi desenrolando a vida dos apóstolos. Então, mesmo que você tenha vindo de manhã, eu acredito que já sarou, já curou, né? E aí pode ter o segundo tempo, ok? Então nós vamos para o segundo tempo agora. E os textos bíblicos que nós vamos ler, ele tem uma sequência. O primeiro texto bíblico fala dos discípulos, é claro que não são todos, alguns, vocês vão ver, tem um encontro com Jesus. Tá, eles encontram Jesus. Depois, o segundo texto bíblico, ele mostra os discípulos frequentando a igreja. Claro que o nome na época não era igreja, a sinagoga, trazendo para os dias de hoje, né? Aí no segundo texto a gente já vê que Jesus tinha um hábito, tinha um costume, fazia parte da vida do Senhor Jesus, estar na sinagoga. E no terceiro momento, os discípulos agora, eles estão trabalhando. Porque quando eles são chamados pelo Senhor Jesus Cristo, o que eles fazem é absolutamente nada. Nada mesmo. Eles não movem uma palha. Eles simplesmente, durante um certo tempo, vão acompanhando o Senhor Jesus Cristo e Ele vai fazendo a obra, Ele vai fazendo, seja curar, seja a ressuscitar mortos, a ministrar a palavra, enfim, eles estão só do lado. Chega um momento em que Jesus agora fala assim, ó, vão. Eles começam a agir. Aí é a fase de treinamento. E depois, então, os homens já estão maduros quando eles assumem a obra. Essa é a sequência. Então, abra a Bíblia comigo em Mateus 4. Vamos começar a fazer essa leitura aí. Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus 4, 18. Tem um quadro aí? Tem um slide aí de uma imagem? Não. Mateus 4, 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Lucas 4,16. Vamos lá para Lucas. Nós temos o livro de Mateus, logo a seguir a Marcos, depois Lucas. Lucas 4. Lucas 4,16. Esse já é o momento que eu quero mostrar para os irmãos, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele frequentava a igreja, viu? Ele não ficava participando dos cultos pela internet, né? Jesus não participava dos cultos pelas rádios, não era o Cristo em casa, né? Ele ia para a igreja. 4,16, olha o que diz aí. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Bom, nessa época aqui, Jesus tinha fixado residência em Cafarnaum. Ele saiu de Cafarnaum e foi para uma outra cidade. Ele está indo para Nazaré. Então, quando chega em Nazaré, era o seu costume frequentar a igreja. Então, mesmo ele não estando em Cafarnaum, estando em Nazaré, ele vai à igreja. Lembrando os irmãos que eu estou usando a linguagem de hoje cristã.
mas do judeu não é igreja, é sinagoga, né? Ele ia, como de costume, ia para a sinagoga. Lucas 10, volta aí um pouquinho. Agora é o terceiro momento. No primeiro momento, Jesus chama os discípulos. No segundo momento, ele mostra para os discípulos o exemplo de ter que frequentar a igreja. E no terceiro momento, ele envia. Ele está enviando. Lucas 10, 1 e 2 apenas. Diz assim, Lucas 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos? Senhor Deus, nós necessitamos da intervenção do Senhor, porque a ministração da Tua palavra não pode ser apenas voz humana, porque o espírito do homem não comunica a vida, mas o Teu Espírito é o Espírito que dá a vida, e nós precisamos do Teu Espírito para comunicar vida, para trazer sobre a Tua igreja esse manto de temor da Tua presença. E nós oramos desde já, agradecidos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí a sequência, os discípulos têm um encontro com Jesus, depois os discípulos vão para a igreja com Jesus, e depois os discípulos vão servir a Jesus. No primeiro texto que nós lemos de Mateus 4, nós vemos Jesus realizando 2 chamados. Um é Jesus fazendo o chamado de Pedro e André, e o outro, ele encontra Pedro e André, e mais a seguir, mais adiante, ele encontra a João e Tiago e chama-os também. E o que mais desperta a atenção, quando a gente faz essa narrativa, é a forma pronta como esses rapazes atenderam o chamado. Pedro e o seu irmão André estavam trabalhando. Quer dizer, o que a gente encontra aí é que eles estavam em plena atividade profissional de pescaria, eles estavam literalmente pescando, né? Quando o Senhor Jesus fez o convite, e a Bíblia usa a expressão imediatamente eles deixaram as redes. Os rapazes, Pedro e André, eles foram radicais, porque o que a gente encontra é que eles passaram a seguir a Jesus assim, de forma imediata. Com João e Tiago não foi diferente. Eles estavam trabalhando, eles não estavam pescando, mas estavam consertando as redes na companhia do próprio pai. Quando Jesus passou, estava lá João, Tiago e o pai. Quando Jesus passou e os chamou, a Bíblia fala que eles no mesmo instante deixaram o barco, as redes que estavam consertando, o pai, e foram a seguir ao Senhor. O que nós entendemos aqui com essa passagem, pelo menos a princípio, é que existem pessoas, quando são chamadas pelo Senhor Jesus Cristo, elas chegando mesmo, bota o pé nas águas e vai embora e não tem essa de olhar para trás. Tem gente que entra no Evangelho de cabeça, mergulha fundo nesse relacionamento com Deus. E esses rapazes atenderam o chamado e passaram a caminhar com o Senhor. E dentro desse processo de caminhar, dessa caminhada com Jesus, o Senhor então os levou para a igreja, mostrar que era costume dele, que foi a nossa leitura seguinte, né? Esse tempo eles estavam congregando juntos, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de conhecimento das Escrituras. Podemos inserir nesse tempo do Senhor Jesus estar levando eles para a igreja, eles estavam ouvindo a palavra, porque a gente precisa entender a função do pastor, obviamente que são muitas funções, mas a função do pastor quando ele ministra, quando ele prega a palavra de Deus, é pegar textos bíblicos e interpretá-los. O que a gente faz aqui no púlpito a não ser interpretar a Bíblia? O que a gente está fazendo aqui agora? Pegando textos bíblicos e fazendo a devida interpretação. Então, era interessante que o Senhor Jesus Cristo levasse esses homens para ouvir as Escrituras, embora ele, sendo mestre, também os ensinava.
Mas dentro desse pacote teve o discipulado, as parábolas, as explicações, as orações, os milagres, as curas, enfim. Eles estavam sendo discipulados ali naquele momento. Tiveram uma caminhada junto. No início, Jesus fazia a obra e eles só assistiam, lembrando que Jesus estava junto com eles o tempo todo, até que surgiu uma nova fase. Nessa nova fase, a fase de assumirem um compromisso mais sério com o Senhor Jesus Cristo, vamos dizer, aquela igreja onde Jesus era o pastor, agora ela está mais grande, está maiorzinha, né? Ela cresceu um pouquinho, porque aqui fala dos outros 70. Então tiveram 70 e agora são os outros 70. O que nós estamos entendendo aqui? Que a igreja do Senhor Jesus está crescendo, está prosperando, já são outros 70. E ali chegou o momento de se ter um compromisso mais sério com o seu pastor, com o pastor Jesus, né? E nessa fase da vida, os discípulos que chegou, que era de começar a assumir um compromisso mais sério, como cada um de nós chega, onde a gente começa a caminhar com Cristo e a gente vê que a gente precisa assumir um compromisso maior com o Senhor. Depois de um certo tempo de estarem convivendo com Jesus, seria absolutamente normal, é um processo normal nosso, de crente. A gente vem para a igreja, a gente entrega a vida para Jesus, começa a caminhar na igreja, ouvindo as mensagens, ouvindo as palavras, e daqui a um tempo é absolutamente normal, que começa então a assumir um compromisso, e foi assim que aconteceu com eles. Eu vejo isso como um processo normal na vida daqueles que começam a sua caminhada no Evangelho, e então chega um momento de colocarem a mão no arado, de colocarem a mão na massa. Jesus então os chama para uma missão, para uma tarefa. Esse é o momento de trabalhar. Jesus observou que eles estavam caminhando com ele, já não saberia precisar o tempo, embora não seja difícil saber dar uma precisão de tempo, um ano e meio, é possível, fazendo a leitura bíblica, a gente saber isso, porque por que a gente sabe que o ministério de Jesus foi aproximadamente 3 anos e meio? Porque Jesus participou de 3 Páscoas. O que são 3 Páscoas? 3 festas. A Páscoa era uma por ano. Se Jesus participou de 3 festas, foram 3 anos. Então, a gente tem essa noção de tempo por causa das festas, né? Então, é possível precisar o tempo aqui sim. Mas Jesus pega e os envia em missão, que ficou conhecida aí como a missão dos 70. Nós tivemos 2 missões aqui de 70. Essa, que Jesus ia numa cidade, eles iam na frente, que precediam a Jesus. E teve a outra missão, que é chamada a missão dos 70, quando eles literalmente saem para evangelizar e Jesus dá um passo a passo. Inclusive esse texto bíblico, eu usava muito no Christian Life, em aula de evangelismo, porque ele dá uma característica muito, ele dá uma sensação, esse texto bíblico, que eu fazia isso, como se Jesus fosse o professor, literalmente, e estivesse ensinando seus alunos como é que eles tinham que fazer. O texto é muito legal. Então são 2 missões de 70. Nessa altura aí, o comprometimento com Deus desses homens, comprometimento com o seu pastor, que é o pastor Jesus, o comprometimento deles com a obra já era total. Aí já era um comprometimento muito grande. Porque a missão dos 70 foi o início daquele chamado que Jesus fez lá no início. Lá no início, Jesus fez o seguinte chamado: passando, chegou para eles e disse assim: vinde após mim, que os farei pescadores de homens. Agora, chegou a hora de ser pescador de homens. Então, já estamos na segunda fase. A primeira fase foi conhecer ao Senhor, foi andar com Ele, foi conhecer um pouquinho mais do que seja esse negócio de igreja de evangelho. Agora está na hora de fazer alguma coisa. E esse é o momento desse fazer alguma coisa entre aspas, né? Nada é desprezível do que a gente faça para Deus. E depois dessa experiência, a missão dos 70, aí que é uma coisa interessante, nunca mais eles pararam. Não teve pausa, não teve descanso, não teve férias. Irmãos, aliás, esse negócio de férias, eu posso sair para qualquer lugar, até que seja passeio. Irmãos, eu não tenho férias, nem tenho folga, eu sou pastor 100% do meu tempo, 24 horas.
Eu não sou pastor aqui no púlpito da igreja com o microfone na mão. Eu sou pastor em todo lugar, em qualquer lugar. Agora que nós fomos fazer o Casados para Sempre, foi em Gramado, o Congresso Nacional, a gente ficou numa pousada lá, e tinha uma pousada bem pequenininha, bem simplesinha. Tinham apenas 4 funcionários, só para você ter uma noção do tamanho da pousada, bem pequenininha. Tinham 4 funcionários, eram 4 meninas. As 3 meninas que ficavam na recepção, que eu tinha contato com elas, todas elas, eu compartilhei do Evangelho, eu tive tempo de conversar, acredite, várias vezes com elas. E ficou uma menina que, lá do restaurante onde a gente tomava o café da manhã. Gente, já estava no último dia, porque eu fiquei de quinta a quinta. Cheguei numa quinta-feira e fui embora na outra quinta-feira. Então ficou uma semana. E eu falei assim, Senhor, infelizmente eu não vou conseguir compartilhar do teu amor para essa menina, porque no restaurante é um movimento, e não tem como, a menos que o Senhor mova e me ajude. Na quinta-feira, no último dia, que eu tomei o café da manhã, e aí eu vim embora, né? Só fui tomar o café da manhã, pegar as malas e fazer o retorno para casa. Nesse dia, quando eu abri a porta do restaurante que entrei, o que ela fala? Ela fala assim, e vocês são os últimos. Mal sabia ela que ela estava me dando um recado. Nós tomamos café e eu falei para a esposa, pode ir. Vai lá ajudar a pegar as malas, arrumar, terminar de arrumar as coisas lá, porque eu vou ficar aqui. Eu preciso evangelizar essa menina. E ali eu tive um momento, e quando eu compartilhei do Evangelho para ela, eu tive a oportunidade de perguntar para ela assim, eu pude contribuir alguma coisa com a sua vida? Ela pôde, pastor. Porque eu não escondo que eu sou pastor. Em qualquer lugar que eu for, que eu estiver. Agora, por exemplo, minha esposa queria essas caixinhas de som, né? Nós fizemos 35 anos de casado, e ela queria essa caixinha de som. Comprei essa caixinha de som para ela, que ela gosta muito de, pela madrugada, orar com música. Bota a música bem baixinho. Então comprei essa caixinha de som para ela. Lá, comprando a caixinha de som, irmãos, eu não escondo. Eu tive a oportunidade de falar do Evangelho para 3 pessoas ao mesmo tempo e com loja funcionando. Irmãos, eu sou crente 24 horas. Eu não sou crente de púlpito. Eu sou crente 24 horas. Então eu quero dizer para você que esses homens que tiveram uma experiência com Deus, eles só progrediram, eles só cresceram. E não só cresceram, eles cresceram muito. Quando veio a perseguição em Jerusalém, a Bíblia diz que todos os seguidores de Cristo daquelas cidades foram embora, porque a perseguição, obviamente, implicava até mesmo em morte. Eles foram embora. Deixaram Jerusalém. Mas e os apóstolos? Não, os apóstolos ficaram. Eles permaneceram. A cidade pode ter ficado vazia, né, aproximadamente, assim, bem, poucos por causa da perseguição, ter ficado vazia desses seguidores do Senhor Jesus. Na linguagem atual, a gente diria que a cidade ficou vazia dos crentes e só os pastores ficaram. Foi o que aconteceu. Só os apóstolos ficaram ali. Os discípulos cresceram tanto que agora eles já não eram mais chamados de discípulos. Jesus, quando chamou, eram discípulos. Literalmente, Jesus chamou para serem discipulados. Ele chamou para serem discípulos. Então, naquele momento ali, eles eram discípulos. Mas esses discípulos cresceram. E quando eles cresceram, eles receberam o título de apóstolos. Agora, olha para mim. Olha, quando a gente cresce, que a gente possa ter até mesmo título, irmãos, título não dá autoridade a ninguém. Título não dá autoridade no mundo espiritual. Título pode dar poder. Poder o quê? Sobre as pessoas. Vem cá, vai lá, faz isso, faz aquilo. Poder sobre as pessoas. Agora, poder no mundo espiritual, título não dá. Autoridade, poder dá, mas autoridade só com santidade. Santidade te dá autoridade. Eu lembro uma vez, isso eu posso dizer assim, me contaram. Não, não me contaram. O próprio me contou. O próprio. Em que
Eles estavam no culto às 3 horas da tarde na igreja dele, inclusive uma nova vida. Um culto quarta-feira, quarta ou quinta-feira, uma coisa assim. Às 3 da tarde, um culto só de irmãs, que era chamado culto de mulheres. E nesse culto, uma pessoa ficou endemoniada e só tinha ele de homem. Aí chamaram ele para expulsar aquele demônio. Quando ele foi expulsar aquele demônio, o demônio olhou para ele e falou assim: você se masturba. Ele me contou isso. O que faz um negócio desse agora? O que faz? Autoridade está associado à santidade. Não é só acreditar que pegar um microfone na mão e que já se tem autoridade. Porque não é assim que funciona. E esses homens, eles receberam a patente, porque eles receberam poder e autoridade. Eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa que eles estavam crescendo, continuavam a crescendo. Pedro e João foram pegos nessa perseguição. Quando teve essa perseguição, muitas pessoas foram embora. Mas Pedro, os apóstolos ficaram. E Pedro e João foram pegos na perseguição. Eles foram açoitados e proibidos de continuarem pregando o Evangelho. A reação desses homens foi assim, gente, é fantástica. Tudo tem uma explicação. Mas a reação de Pedro e de João foi maravilhosa, foi fantástica, foi incrível. Os apóstolos estavam presos por causa da perseguição. Foram levados diante das autoridades da época, que eram os anciãos, que eram os juízes da época que aplicavam a lei. E os sacerdotes mandou chamá-los diante deles. Então, Pedro e João estavam diante dos sacerdotes. E os sacerdotes, como autoridade, como juízes, fez o seguinte, preste atenção no texto. Chamando os apóstolos, quer dizer, esses juízes, essas autoridades chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram dali, daquele espaço, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pedro e João foram presos, tem 3 etapas aqui. Pedro e João foram presos, eles foram advertidos verbalmente, foram intimidados com açoites, e depois foram liberados. Essa tinha sido a primeira experiência deles de sofrer por amor a Cristo. O que jamais se imaginava era que Pedro e João fossem sair daquele tribunal felizes. Como que pode? Uma pessoa que recebe 39 açoites, a Bíblia não fala que era 39, mas segundo o costume judeu da época, eram 39 açoites. Receberam lá seus 39 açoites, que não deve ser muito simples esse negócio, e eles saem de lá felizes e regozijando. Afinal de contas, eles foram açoitados, e de onde que veio essa alegria? Porque no mínimo, ela é estranha. Eles saíram dali felizes e regozijando, por saberem que a vida deles, irmãos, isso é incrível, a vida deles de fato e de verdade, estava agora sendo usado pelo poder de Deus, valido a pena. Eu acredito que naquele momento dos açoites, eles tiveram aquela certeza, de aquele momento, ele estava se comparando a Jesus. Gente, se Jesus, isso é algo, né, que a gente tenta conjecturar, né? Talvez tenha passado isso na mente de Pedro e de João, esse pensamento, de que Jesus foi perseguido por estar fazendo a vontade de Deus, e agora eles estão sendo perseguidos por quê? Porque estão fazendo a vontade de Deus. Se Jesus passou por açoites, e agora eles estão também passando por açoites, qual é a lógica aí? A lógica é o seguinte: bom, a minha vida agora está valendo a pena, porque eu não sou mais aquele crente, ou aquele seguidor de Jesus, que vive só pela periferia, que não ameaça ninguém. Porque, irmãos, aquele crente que tem rabo preso com o inferno, eu vou dizer uma coisa para você, esse não incomoda o demônio, não.
não incomoda o inferno, não. Porque essas pessoas não têm autoridade e estão fazendo não o que agrada ao Pai, mas o que agrada ao outro pai, o pai da mentira. Então eu vejo que Pedro e João estavam aqui, nessa força. Esses rapazes estão dando uma demonstração de que eles cresceram. Não era mais aquele Pedro que recuou. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Ué, você é um deles? Não, eu não. Ué, eu não te conheço, você não fala como eles? Não, você está maluco? Não sou eu não. Ué, você não andava com ele? Quem eu andava com ele? Negou Jesus 3 vezes. Agora, ele está diante de juízes e ele não volta atrás. Eu poderia, quem sabe, tentar entender o que é que está acontecendo aqui, porque Pedro, ele não recuou. Talvez tenha havido na memória dele essas 3 vezes que ele negou Jesus, sabe? Eu acredito. E ele vai pagar esse vexame de novo, porque a Bíblia fala que ele saiu dali para chorar amargamente, mas agora ele está diante do Senhor. Agora a gente vê um Pedro, sabe o quê? Um homem de Deus, um homem com H maiúsculo, um homem que enfrentou o tribunal, um homem que pôde se redimir diante do que tinha acontecido quando ele passou por uma pressão. Como servos de Deus, eles estavam felizes. E eles estavam felizes porque tiveram a certeza de que a vida deles estava sendo usada de fato e de verdade pelo Senhor. Já não eram mais aqueles crentes frios, não eram os novatos, perguntando a Jesus um monte de coisas, sem entender, porque anteriormente eles perguntavam a Jesus, Jesus respondia e eles continuavam sem entender. Agora já não são mais esses homens. Agora são homens que cresceram. Literalmente eram outras pessoas que cresceram espiritualmente. E depois dessa dura que eles levaram, depois dessa palavra de advertência, de que eles estavam proibidos de falar o nome do Senhor, depois dos açoites, qual foi a decisão deles? Porque eles foram advertidos verbalmente e foram advertidos fisicamente. Agora, qual foi a atitude deles depois? No dia seguinte, o que eles fizeram? Irmãos, no dia seguinte, lá estavam Pedro e João, todos os dias, no templo, e de casa em casa, ensinando e pregando a Jesus. No dia seguinte, eles estavam fazendo a mesma coisa. A maturidade era outra, a vida era outra, a fé era outra. Esses homens cresceram, as fraldinhas espirituais acabaram, bebezinhos na fé já não eram mais, criança em Cristo, nem pensar. Agora, eles chegaram à estatura de varão perfeito. O que é a estatura de varão perfeito? Irmãos, a estatura de varão perfeito é quando nem a própria vida importa mais. É um crescer tão grande diante de Deus, que Pedro e João, diante das autoridades, eles estavam dispostos ali a dar a própria vida. Então mostra que já não era mais aquele covarde, já não era mais aquele fujão. Agora nós estamos diante de homens que cresceram de verdade. O que mais importava para eles era Cristo, e não o conforto pessoal. Literalmente viver para Cristo e viver para a obra de Cristo era o alvo desses homens. Imagina nos dias de hoje, irmãos. Imagina no dia de hoje esse confronto com Pedro. Imagina, por exemplo, se alguém naquela época, chegasse para Pedro e falasse assim: Pedro, você é crente? Imagina se alguém chega para você e fala assim: vem cá, você é crente? Sou. Será que Pedro faria isso? Não. Eu vejo diferente. Eu vejo que esse Pedro agora, antes, Pedro, você é crente? Não, eu nem conheço ele. Foi assim que o bebê na fé respondeu. Mas agora, Pedro, você é crente? Eu creio que a resposta de Pedro seria mais ou menos assim: claro que eu sou crente, e você, não é não? Ele devolveria o confronto. Ele seria confrontado, mataria no peito e devolveria para ele o mesmo confronto. Pedro, você é crente? Claro que eu sou crente. E você? Você não é não? Por que você não é crente? A caminhada que eles haviam iniciado com Cristo, quando eles ainda eram pescadores, aproximadamente já tinham passado uns 4 anos.
quando eles foram confrontados, essa caminhada foi levada muito a sério, sabe? Porque agora eles estavam dando frutos no Senhor, eles estavam sendo usados, estavam sendo úteis para o Espírito Santo de Deus. Homens capazes de viver um sofrimento por amor a Cristo sem recuar e sem reclamar. Homens que estavam vivendo a experiência do sofrimento com regozijo. Homens que não estavam fugindo da cruz. Homens talhados, capazes de carregar cargas que antes seriam impossíveis. Mas por que agora é possível? Porque cresceram. Tem uma explicaçãozinha a mais à frente que eu vou te mostrar. Mas eles experimentaram um crescimento espiritual maravilhoso em aproximadamente 4 anos. Por quê? 4 anos, porque depois que Jesus ascendeu aos céus, falou assim, bom, agora a igreja está com vocês. Por que Jesus falou que a igreja agora está com vocês? Porque agora estavam aptos. E eles tinham que assumir uma posição. A trajetória de crescimento, nós podemos contar mais ou menos assim. 1, pescadores, quando foram chamados para discípulos. E depois, apóstolos. Então, homens que haviam crescido diante de Deus e diante dos homens. Naquela altura do campeonato, quando o Senhor Jesus já havia ressuscitado e ascendido aos céus, deixado a igreja sobre a responsabilidade deles, não havia mais tempo a perder, irmãos. Não havia mais tempo para a criancice espiritual. A obra de Deus estava exigindo seriedade. Eu quero lembrar os irmãos que a perseguição em Jerusalém fez com que muitos irmãos que moravam na cidade, metessem o pé, foram embora, saíram. Mas eles, os apóstolos, não saíram. Continuaram firmes, mesmo com a perseguição. Para mim só existe uma explicação, para eles terem continuado em Jerusalém, em meio àquela tribulação, em meio ao perigo da sua própria vida, naquela perseguição. Pedro e João já não eram mais meninos na fé, eles cresceram. Agora preste atenção a essas palavras. O crescimento, irmão, preste atenção, o crescimento, pensa em você, o crescimento em Cristo, o crescimento em Deus, o crescimento espiritual, não acontece por um processo natural. Naturalmente vai crescer espiritualmente. Quem disse isso? E como é que é assim que funciona? Tem nada natural não. O crescimento não é espontâneo na vida de ninguém. Todo crescimento espiritual é fruto de intencionalidade, é fruto de intenção, é fruto de busca. Todo amadurecimento de fé que uma pessoa possa ter em Cristo é realizado através de sacrifício. Nenhum ser humano crescerá na fé, nenhum ser humano amadurecerá espiritualmente se ele não se doar em sacrifício para o seu Senhor. Porque é muito comum as pessoas se doarem em sacrifício para tudo nessa vida. E onde é que fica Deus nessa história? Você sabe por que Pedro e João se regozijaram com os açoites? Bom, primeiro que a gente já identificou que eles cresceram na fé. Já eram homens na fé, cresceram, lógico. Mas eu diria para você que existe mais. Preste atenção. O que levou Pedro e João a se regozijarem, depois levaram alguns açoites? Gente, é extremamente ilógico alguém se alegrar depois de tomar um couro como esse. É ilógico. Mas o que levou eles a isso? Onde eles conseguiram captar tanta força para poder se manter íntegro? Quer dizer, íntegro nesse sentido, inteiro e ainda alegre? No capítulo 5 de Atos, nós não vamos ler não, só vou mencionar. No capítulo 5 de Atos, nós vemos Pedro e João sendo açoitados, nesse momento, que saindo do tribunal, eles sendo torturados, mas felizes e se regozijando. Mas no capítulo 3 nós temos a resposta, para essa atitude deles. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João, a hora 9, se dirigindo para orar, que é às 3 horas da tarde. Todos os dias, às 3 horas da tarde, Pedro e João iam para o templo, para orar. Aquela pessoa que tem vida de oração, tem firmeza espiritual. Aquela pessoa que tem vida de oração, ela vai crescendo, porque vai sendo capacitada a passar por sofrimento mais inteiro do que outros. E assim foram esses homens. No capítulo 5, nós vemos atitudes maduras. E no capítulo 3 de Atos, nós vemos sacrifício. É possível ser maduro sem sacrifício? Não.
No capítulo 5 nós vemos pessoas maduras, mas no capítulo 3 a gente vê eles pagando o preço para ser maduro. No capítulo 5 nós vemos Pedro e João sendo firmes diante de circunstâncias difíceis. E no capítulo 3 nós vemos a raiz dessa firmeza espiritual, a oração, a vida com Deus, que é o sacrifício. É importante dizer que Pedro e João, como pastores da igreja, estavam cumprindo o seu papel de terem uma vida com Deus. Pedro e João cresceram na fé e a igreja deles cresceram no mesmo fluxo. A gente, quando vê o capítulo 3, capítulo 4 de Atos, a gente vê a igreja crescendo absurdamente. É interessante que a igreja de Pedro e João só veio a crescer porque os membros daquela igreja cresceram também. A igreja só bombou porque os membros daquela igreja estavam bombando. Essa igreja entrou na história. O poder de Deus só desceu porque as orações dos pastores e da igreja estavam subindo. Pedro e João estavam fazendo o seu papel de terem uma vida com Deus e a igreja também. Eles estavam fazendo o seu papel de ter essa vida com o Senhor. A igreja arregaçava as mangas e trabalhava. A igreja de Atos não foi uma igreja passiva, mas foi uma igreja forte, vigorosa. A igreja de Atos entrou para a história como uma igreja poderosa em crescimento. Até o capítulo 5, o vocábulo que está sendo usado é que crescia o número de discípulos. Usava o verbo crescer. Mas quando chega no capítulo 6 de Atos, eles não usam mais o verbo crescer, eles usam agora o verbo multiplicar. Por que no capítulo 6 usa multiplicar e antes fala crescer? Porque a igreja cresceu tanto, que já não cabia mais usar o nome, o verbo crescer. Agora, o é mais adequado falar o verbo multiplicar, o substantivo de multiplicação. Então, irmãos, o que nós vamos entender aqui é que a igreja não estava de braços cruzados. É que a igreja não estava ao Deus dará. Que a igreja não ia lá só para culto e voltar para sua casa e está tudo bem, na próxima semana eu vou lá de novo. A igreja não está somente nessa postura. Então, até o capítulo 5 a igreja crescia. No capítulo 6 em diante, a expressão usada para aquela igreja era multiplicar. Nós vamos falar dos trabalhadores e da seara, que é o que se encaixa aqui com a igreja de Atos. Jesus parece que expressou uma certa preocupação nessa questão dos trabalhadores da sua igreja. Porque uma curiosidade me chamou a atenção, irmãos. Logo na primeira missão que Jesus chama esses homens, Jesus envia os discípulos, que aí eram 70, que os outros 70, Jesus que menciona o texto que nós lemos, que diz assim: depois disso o Senhor enviou outros 70, e enviou de 2 em 2, para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Foi o texto que nós lemos. Ok. Mas o texto seguinte parece que não conecta. Porque o texto seguinte diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. Chamou os 70, os enviou, e depois disse assim: olha, a seara, quer dizer, antes deles estarem em missão, e disse assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não sei se Jesus estava enfrentando esse problema da falta de trabalhadores na época, ou se ele estava falando profeticamente que isso iria acontecer na sua igreja. Mas independente de que seja esse problema da falta de trabalhadores, irmãos, isso não é um probleminha qualquer. A obra de Deus, a igreja é o único instrumento, a igreja é uma agência dos céus na terra. A igreja representa Deus. Então a igreja é o único instrumento capaz de dominar as ações do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é o único instrumento de poder sobrenatural na terra, capaz de transformar vidas, capaz de dar esperança aos homens. Se a igreja falhar, não tem outra saída.
Então, essa questão de faltar trabalhador é um probleminha? Não é um probleminha. É um baita de um problema. E Jesus, a Bíblia fala que ele fez uma advertência para mostrar o quanto isso era sério. No Apocalipse, interessante, irmãos, que no Apocalipse, Jesus fez uma declaração de que se tivesse alguma igreja que viesse a ser morta, que ele iria vomitar. A carta era dirigida às igrejas, e ele dirigiu uma carta para uma igreja que falou, porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Então a igreja que é morna, Jesus falou assim, eu vou vomitar. Se a igreja falhar, irmãos, não tem outra saída. Essa igreja morna, é a igreja que não está fria, mas está morna. E o que é um morno? Morno é o falso quente. Aparência de quente, mas não é quente. O morno preocupa, porque ele não reage. E está a um passo de ser frio. É aquela igreja que vai e não vai. Ela é aquela igreja que chove e não molha. É aquela igreja que ata e não desata. Tem tudo e não tem nada, vai e não vai. É aquela igreja que precisa acordar do seu estado antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Para a igreja. Para a igreja. Antes que seja tarde para o irmão, individualmente falando. Antes que seja tarde para as pretensões do Espírito Santo de Deus para aquela igreja. Irmãos, eu preciso fazer uma confissão como pastor. Não é uma confissão de pecados, né? Mas uma confissão de estado, uma confissão do que está acontecendo com a igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, antes que não dê mais tempo do pastor falar. Nova Cidade não diminuiu a sua membresia, Nova Cidade não diminuiu, não teve perdas nas suas entradas. Aliás, o nosso contador está aqui. Temos o nosso contador aqui, que faz a contabilidade da nossa igreja, é membro da nossa igreja. Então, a nossa igreja não diminuiu a quantidade de membros, a nossa igreja não diminuiu as suas entradas. A nossa igreja está com a mesma receita, com a mesma quantidade de gente, de povo, mas Nova Cidade já não tem mais a mesma frequência de culto. O povo não está vindo mais para a igreja. Os ministérios dessa igreja têm trabalhado, têm acontecido, mas não tem folga de pessoal, está apertado, está faltando trabalhadores para a seara. O número de trabalhadores está defasado. Nós não estamos conseguindo mais estabelecer mais ministérios, que eu vou mostrar para os irmãos. A quantidade de pessoas arroladas como membro é o mesmo, mas os cultos estão vazios, irmãos, isso aqui está vazio. Nós temos membro para encher de manhã, encher aqui, mas nós temos membro de mês em mês. Hoje de manhã cedo, por isso que eu falei para os irmãos o seguinte, eu não tenho o hábito de repetir a mensagem, estou repetindo a mensagem da manhã, não faço isso, não tenho feito isso, vamos dizer assim, em respeito àqueles irmãos que vêm nos 2 cultos, nós temos irmãos firmezinhos, não falta, os 2 cultos são aqui, e eles precisam ouvir coisa nova, então eu tenho esse compromisso com esses irmãos de dar alimento. Mas hoje eu estou repetindo a mensagem, dado a seriedade do que está passando a nossa igreja. Então a quantidade de pessoas arroladas como membro é o mesmo, mas os cultos estão vazios. Nós temos membros aqui, e eu estava falando pela manhã, o seguinte, irmãos, não estou dando recado para ninguém, estou dando recado para todo mundo. Não estou especificando quem quer que seja, mas nós temos membro de 15 em 15, de 3 semanas, tem gente que vem da igreja mais de mês em mês. Onde estão os adoradores de Nova Cidade? A membresia é a mesma, não temos perda de pessoal no hall de membros. Aliás, curiosamente, não tem um culto que nós não tenhamos convidados aqui. Incrível. Até quando na quarta-feira que nós não temos culto, uma quarta-feira especial, que eu convoquei a igreja para estar aqui, tinha um monte de convidados.
Eu falei, gente, como que vieram esses convidados se a gente não tem prática de culto quarta-feira? É uma coisa tão direcionada somente para o povo da igreja. Irmãos, não tem um culto que não tenha convidado aqui. Eu já vi vários aqui hoje. Só que o que acontece com esses cultos? Sabe o que acontece com esses irmãos? Eles vêm, pode até gostar da mensagem, mas não são abordados, não são cumprimentados, não são abraçados, não são acolhidos, vão embora. Isso está acontecendo, tristemente. Se a igreja estivesse em a neve de grupo, provavelmente a pessoa que está do seu lado, você fosse cumprimentar, fosse perguntar se ela já tem grupo, e ela ia perguntar, o que é grupo? Não, você não conhece a neve discipulado? Ou a neve de grupo? Não, não conheço. Ah, então vou te explicar o que é. E já faria uma amizade. Mas as pessoas vêm, não são alcançadas. Hoje mesmo, onde eu morei, no Mutondo, aqui pertinho, né? Parede com a minha casa. Ah, não, minha casa, quando eu morei lá, não moro mais não. Hoje eu moro no Porto da Pedra. Mas, parede com a minha casa, verdade. Parede com a minha casa, onde eu morei, vizinhos meus vieram aqui no culto conosco. Frequentaram aqui um tempo. Hoje eu os encontrei. Eu estive lá no Mutondo e os encontrei. Abordei, conversei com eles. Por que eles não estão aqui, irmãos? Você me conhece o pastor, de longa data, tem um carinho, tem uma amizade, mas não ficaram. Por que eles não ficaram? Irmãos, nós estamos devendo. E muito. É porque eu não gosto de pedir às pessoas para ficarem de pé, como convidado, porque nós não temos um trabalho ainda para poder entregar a eles uma lembrança da igreja, que é o que eu tenho vontade de ter o ministério de boas-vindas, e as pessoas que chegarem, a gente poder, dentro desse ministério, as pessoas poderem abordar e entregar uma lembrança da igreja, que está no nosso planejamento. Mas o sinal amarelo já está aceso aqui no nosso templo. O sinal de atenção já está aceso. Onde estão os adoradores? Onde estão os trabalhadores? Está faltando adorador, está faltando trabalhador. São todos que estão passando por isso? Claro que não, irmãos. A gente está ministrando, mas não são todos por isso. Uma outra questão que a gente vê, quando a gente, que deveria ser um adorador, eu venho para cá para adorar ao Senhor. Eu de manhã cedo falei sobre isso também. A outra questão é tapar o sol com a peneira. Bom, eu vou para o culto, vou aproveitar, vou adorar e trabalhar. Como você consegue fazer isso? Você não consegue. Você não consegue. Ninguém consegue ser trabalhador e adorador simultaneamente. Então, não está aqui, eu vim para o culto especificamente por causa do meu Deus. Eu estou aqui por causa do Senhor para adorá-lo. Eu sou adorador. Eu vim para adorá-lo. Agora, não. Eu tenho a minha escala de serviço, eu venho para trabalhar, vou aproveitar e dar uma casquinha, quem sabe eu consigo adorar alguma coisa. Gente, não rola. Isso não acontece. Então, onde é que está o adorador? Não está. Vem para trabalhar. Na semana passada, o irmão Saulo da Tamires, o irmão Saulo está ali atrás. Dá uma olhadinha lá para trás. Levanta a mão, Saulo. Vou matar a cobra e mostrar o pau, né? Assim que fala? Cobra morta? Então tá bom. Na semana passada, o irmão Saulo, ali da Tamires, né, a esposa dele, a Tamires, falou para mim o seguinte: pastor, eu quero abrir uma neve de grupo na minha casa. Falei, como assim? Você já tem uma neve de grupo na sua casa? Ele já tem uma neve de grupo. Como é que você quer abrir uma neve de grupo na sua casa? Não, pastor, eu quero abrir uma neve de grupo na minha casa na quinta-feira. Eu falei, pô, se uma neve não é na terça? Ele é, ué. Mas eu quero abrir na quinta. Eu falei, não, claro que não. Ué, pastor, por que não pode? Não, meu filho, é terça e pronto, acabou. Não, pastor, eu já conversei até com minha esposa, ela concordou. A quinta-feira, pastor, está vazio, está tranquilo, eu posso... Não, meu filho, você não vai abrir a neve de grupo na sua casa na quinta-feira. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que não são todos na igreja que estão sem ânimo.
Não são todos na igreja que estão passando de repente, por uma circunstância que está faltando algo mais para engrenar. Mas a igreja, como um todo, está passando por um vale. Que não é financeiro. Que, aliás, irmãos, eu não olho você como cifras, pelo amor de Deus. Você não é cifra, você é gente. Eu olho você como ovelha desse aprisco. Por isso que eu tenho o meu papel de me entregar ao Senhor, para que eu possa aqui nesse púlpito, para que eu possa ter a minha vida, que possa te abençoar. Nós temos também, eu recebi um SMS de Paulinho da Ótica, Paulo Soares. Está aqui o Paulinho, aqui atrás. Levanta a mão aí, Paulo. Esse bonitão aí. Ele escreveu o seguinte para mim essa semana. Assim: também, pastor, observo que muitos que estavam conosco lá na igreja, agora não os vejo mais. Não sei se existe um ministério atento a isso para te ajudar. Caso não tenha, acho que seria bom um ministério atento a isso, para ligar, visitar, buscar essas pessoas. Se todos estivessem numa neve, seria mais fácil acompanhar. Mas os que não estão, fica difícil saber deles. Eu acredito que você já tenha percebido isso. Bom, eu acho, né? Que você já tenha percebido o quanto a igreja está vazia. A igreja precisa crescer em quantidade? Lógico, claro. Não faz sentido nenhum uma igreja que fique estagnada. Não tem graça nenhuma. Nós precisamos ser organismo vivo. Irmãos, até câncer cresce. Porque tem vida. Mas nós não queremos nada de câncer. Câncer é crescimento desorganizado. Precisamos crescer. Então a igreja precisa crescer em quantidade e em qualidade, mas ela só vai ter esse crescimento se os membros crescerem espiritualmente, se colocarem a mão no arado. Aqueles discípulos que em 4 anos de conversão já estavam prontos para saírem para o mundo afora para fazer a obra de Deus, aqueles discípulos que em 4 anos de acompanhamento, em 4 anos de discipulado, estavam bombando. O crescimento da igreja depende de alguns elementos. Eu acho que tem um quadro aí falando sobre isso. Vê aí para mim. A igreja depende de 4 elementos. Bom, depende do crescimento espiritual. Então não é esse agora não, segura aí, daqui a pouquinho eu chego nele. Rapidinho. Ele depende do crescimento, eu falo aquilo ali com outras palavras. É a mesma coisa, mas daqui a pouquinho vamos entrar nesse quadro, segura aí. O crescimento da igreja depende de alguns elementos. Do crescimento espiritual, do compromisso com a obra, da responsabilidade que temos que ter com o nosso irmão e da fidelidade nos cultos. Enfim, são 4 elementos. Caso falte algum desses requisitos, os efeitos negativos vai refletir na vida. E vai refletir na vida da igreja e na vida do irmão. Nós precisamos crescer e amadurecer para cumprirmos os propósitos de Cristo na nossa vida, na nossa igreja. Então, são 4 requisitos que levam os membros a crescer espiritualmente. Joga eles lá, agora, por favor. Então, vamos lá. Detalhando esses 4 elementos. Vamos lá. Os 4 requisitos que levam os membros a crescer espiritualmente. Frequentar os cultos com fidelidade. Irmãos, frequentar os cultos com fidelidade é porque nós precisamos ter vida coletiva. Esse negócio de querer ter uma vida com Deus em casa. Jesus congregava, Jesus frequentava os cultos, era costume dele. Não existe a mínima possibilidade de membro do corpo não estar junto. Imagina, por exemplo, meu dedo está doente, eu arranco meu dedo e dou para o doutor. Doutor, o senhor cuida do meu dedo, quando estiver pronto, o senhor me liga, ou então quando é que eu posso ligar para pegar meu dedo de volta? Aí o médico liga, ou eu ligo, seu dedo já está sarado, aí eu pego o dedo e pum, boto no lugar. Existe isso? Sabe por quê? Porque nós somos tratados no corpo. Pessoas que faltam aos cultos têm sensação de vazio e de falta de crescimento e de distância do corpo. Distância do corpo é distância de irmãos, distância da igreja. Vida individual com Deus.
A oração. Se a gente tem uma vida coletiva, nós precisamos ter uma vida individual com Deus. Estar envolvido em ministério, trabalhar na obra. Não for assim com os discípulos, como é que a igreja vai crescer? A igreja precisa crescer. Eu tenho aqui, vou falar com vocês, mostrar os ministérios que nós queremos prosperar aqui na igreja, mas nós não temos trabalhadores para os atuais. Como é que vamos abrir mais ministérios? Como é que nós vamos abrir ministérios se as cadeiras não estão? Nós temos membros para isso. Participar do Aneve Discipulado. Esse participar do Aneve Discipulado é cuidar do irmão. Nós temos um Aneve de grupo, mas em 2019 nós estaremos dando um prosseguimento para o Aneve Discipulado. O Aneve Discipulado, ele vai cuidar do discipulado do irmão, que é leitura bíblica, a oração, que é o culto doméstico, que é o culto no lar, culto com a família, enfim. O Aneve Discipulado, ele vai tratar especificamente disso. Por quê? Alguns irmãos, provavelmente, eu acredito, né, que ainda não estejam maduros para a confissão, embora a gente tenha aqui, assim, histórias mais poderosas. Nós temos ali a história de Sandro e de Dai, que é fantástica. É uma história assim de a gente ficar de boca aberta do que Deus está trabalhando na vida deles através do Aneve, desse acompanhamento necessário e voluntário. Então nós queremos, com o Aneve Discipulado, olha para mim, recuar, facilitar para os irmãos, já que o Aneve de grupo, ele está muito alto, eu preciso reconhecer que a gente precisa baixar a bola, entrar com um Aneve Discipulado, para cuidar, por exemplo, irmãos, tem que ter fidelidade nos cultos. As pessoas que não têm fidelidade nos cultos, provavelmente, a sua vida é desanimada. Como não ter vida coletiva? Não é possível. Hoje eu não vou no culto não, está passando pela internet, vou ouvir. Se aqui as pessoas se dispersam, imagina em casa. Tem coisa que a gente prega que as pessoas falam assim, ué, o pastor falou isso? Cara, ele está aqui. Imagina em casa, sem chance. Então, nós vamos entrar com um Aneve Discipulado. É interessante que esse cuidar do irmão aconteceu com Deus quando falou com Caim. Caim, onde é que está Abel? Cadê seu irmão? E ele, estressadinho, revoltadinho, ele fala assim, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão? A Bíblia fala o seguinte, se o teu comer ofende a fé do teu irmão, não coma. Se o teu beber escandaliza, não beba. Então, eu tenho compromisso com o meu irmão. E um Aneve Discipulado é para a gente cuidar do irmão. Na verdade, é um cuidar do outro. Quando falha na vida do irmão um desses itens, a sensação que ele vai ter é de vazio e desânimo. Ele vai ter uma sensação de que está faltando algo. É possível haver plenitude quando há algo incompleto, irmãos? Não, os irmãos não atendem. Os irmãos que não atendem completamente a obra e que falhem em servir a Deus com sua vida, vai sentir efeitos negativos de falta de força, desinteresse, desânimo. Como um discípulo pode ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de alegria, ser cheio de força, se ele está em falta com Deus, se ele não está cumprindo o seu papel? Se eu não cumpro o meu papel, como que eu vou ser cheio de Deus? Se eu não atendo a obra do Senhor, como que eu vou ser cheio? Não vou ser cheio. Eu não vou ser pleno, está faltando. Quando faltam trabalhadores para a igreja do Senhor, e os trabalhadores não se apresentam, esses irmãos estão desonrando a Deus que serve, estão desonrando ao Deus que adora, porque a gente fala que precisa, os irmãos não se colocam em posição, estão fazendo o quê? Senão desonrando ao Deus que deu a salvação, que deu o amor, que deu a proteção. Hoje mesmo, no final do culto, uma irmã chegou aqui, né, falando comigo, chorando, e dizendo assim, pastor, eu sei o quanto, depois da mensagem, eu sei o quanto eu estou falhando com o meu Deus, e como Ele está me prosperando. Deus está me prosperando, e eu estou falhando com Ele. Irmão, servir a Deus é gratidão.
Será que você tem gratidão pela sua salvação? Aliás, eu não me acostumo com a minha salvação, eu já disse isso. Eu não me acostumo em ser pastor. Salvação para mim é pedra preciosa, é brilhante. Salvação para mim é algo que eu olho assim, meu Deus, um dia eu vou estar com o meu Senhor para sempre. Que tremendo, parece que quanto mais perto a gente vai chegando de Deus, parece que tudo é valorizado. Somente estar nos cultos não preenche, somente orar em casa não preenche, somente trabalhar na igreja não preenche, somente estar no discipulado não preenche, tem que ser pacote completo. Se cumprir 3 requisitos e deixar um para trás, tem pendência. Viver somente para si, irmãos, não traz alegria íntima. Viver só para si, não, estou cansado. Irmão, se você não servir a Deus no seu cansaço, eu vou servir a Deus quando eu arrumar as coisas, quando tiver tudo certo, quando tiver tudo bonitinho, não rola. Sabe, a alegria do crente não está fora da igreja. Irmãos, a alegria do crente está do seu suor servir ao seu Deus. Servir a Deus tem que ser num sacrifício, tem que ser no esforço, na falta de tempo, no aperto. Esperar a vida se organizar para dar a Deus o seu melhor, não existe. Porque você já tentou organizar a vida para servir a Deus e deu certo? Não, eu tenho que servir a Deus porque eu não tenho tempo, eu vou fazer isso. Eu não tenho tempo, mas vou servir a Deus. Eu estou cansado, pastor. É o que a gente ouve. Eu não tenho tempo, pastor. Estou desanimado. Eu não estou bem, pastor. Sim, mas serve a Deus a si mesmo. Eu vou responder com as palavras do pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares, quando esteve na Nova Vida do Alcântara, ele disse o seguinte: quando alguém levanta Jesus, Jesus o levanta. Você consegue entender essa frase? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, que você começa a levantar a obra, que você começa a levantar a bandeira, você é que é levantado. Então, quando alguém levanta Jesus, Jesus o levanta. Aí ele não terminou aí não, ele completou a frase, e disse assim: Deus quer chamar, mas eles não têm tempo. Eles quem? A igreja. No passado, os crentes de domingo viviam mais para Deus do que a gente vê hoje. Eles estavam no culto pela manhã, faziam um ar livre. Alguém fez ar livre aí? Tem alguém que fez ar livre aí? Tem uma galera lá atrás. De manhã vinha para a igreja, aí marcava 4 horas da tarde, a gente vai estar na praça, vai estar não sei onde, fazer o ar livre, evangelizar, fazer um culto, e à noite eu voltava para adorar o Senhor. O domingo era do Senhor. Será que os irmãos não faziam sacrifício? Será que os irmãos não estavam cansados? Será que os irmãos não iam trabalhar segunda-feira? Mas o domingo era do Senhor. Fazer isso era sacrifício e continua sendo sacrifício. Ou naquela época nós vamos dizer que os irmãos não tinham sacrifício? Irmãos, escuta, sem sacrifício a oferta não é valiosa. Davi não disse isso? Como é que eu vou oferecer algo a Deus que não me custe alguma coisa? Então eu vou oferecer a Deus quando a minha vida estiver organizada. O que você está oferecendo a Deus? Se no Antigo Testamento todas as ofertas eram chamadas de sacrifício, era um animal, mas era chamado de sacrifício. Hoje o animal somos nós, o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo falou que nós somos sacrifício vivo, santo e agradável. Porque hoje nós vamos imolar a nós. Antes imolávamos o animalzinho lá inocente. Hoje nós somos esse sacrifício. Aquela pessoa que queira se preservar, aquela pessoa que queira se poupar por causa do sacrifício que ela tem que fazer para Deus, eu só lamento, porque esse tipo de pensamento não vai dar certo. Gente, eu fiquei... Erivelto, vê se tem um livro lá em cima da mesa ou dentro da minha pasta, A Revolução do Voluntariado, ou se está lá no meu armário. Irmãos, como que nós vamos resolver esse problema? Eu peço ajuda da igreja. Será que você pode me dar uma ideia como nós podemos resolver essa situação? Nós estamos em uma outra situação.
praticamente todos os ministérios, se não for 99,9%, né? Praticamente todos os ministérios estão solicitando voluntários para suprir as carências. E o que nós vamos fazer, e o que fazer então para entrarmos com novos ministérios? Como vamos fazer para novos ministérios? Eu tenho novos ministérios, visitação. Já teve gente falando assim, pastor, quando tiver visitação eu quero. Aí já teve gente falando assim, pastor, culto no lar eu quero participar. Porque o culto no lar, irmãos, é aquela oportunidade que você tem de evangelizar. Você pode fazer a festinha do seu filho na maior mansão, no maior palácio, uma festa de arromba. Mas na sua casa, você vai chamar os seus vizinhos, seus parentes e fazer um culto. Porque lá não se faz culto. Fazer um culto de gratidão a Deus. E você vai poder evangelizar os seus vizinhos. Nós temos que provocar oportunidades. Eu tenho vontade de fazer o culto do bebê. O que seria o culto do bebê? Agora mesmo nós apresentamos aqui o Ian Pietro. Aí vamos, por exemplo, cadê os papais? Por exemplo, não temos culto do bebê. Por exemplo, a gente chega para o Alberto e Vânia. Alberto e Vânia, a igreja vai fazer o culto do bebê. Convida os seus vizinhos, convida os parentes, convida as pessoas, porque a igreja vai levar uma lembrancinha para o bebê, e nós vamos fazer um culto lá. É uma oportunidade de você poder agradecer a Deus, ter gratidão pela vida do seu bebê, e mais ainda, poder levar a palavra de Deus às pessoas. Porque muitas dessas pessoas jamais vão pisar numa igreja e vão num culto. Jamais. Mas elas podem receber na sua casa. Evangelismo, SOS Casamento, equipe de boas-vindas, oficina de costura, que é de ação social, já está engatilhado esse negócio aí, escola de princesas e heróis, que a gente conversando com o Tiago André, o baterista aqui, mais a esposa Michele, eles deram essa ideia. Porque hoje se fala de ideologia de gênero, se Deus quiser esse troço vai ser sepultado aí. E a gente ter uma escola de princesas e heróis, usar Bíblia para falar das mulheres da Bíblia, para falar dos homens. Não, então deixei em casa. Deixei. E heróis da Bíblia, poder ensinar para os meninos postura de menino, postura de homem, ensinar para as meninas postura de menina. Fazer isso. O curso quanto tempo? Pode ser um curso de 4 meses, pode ser um curso, sei lá, de 6 meses ou 3 meses, enfim, fazer um curso para isso. O ANEV Discipulado para 2019, vamos ter a nossa livraria. Eu quero também fazer o curso do ANEV, ensinar a você a tratar do passado. Já temos uma apostila para o ensino da palavra, já está pronta a apostila, precisamos só dar uma revisão nela. Enfim, o que nós queremos é ver a igreja crescer, a igreja prosperar, a igreja... Sabe, hoje nós temos o seguinte ministério: Geração Vida, acolhimento, obreiro de recepcionista, nós temos louvor, o coral Unidade, que é o coral infantil, o coral Somos Um, o de adulto, o teatro, que é o Louvarte, o Ministério da Família, Casados para Sempre, o An e Paz para Toda a Vida, temos as irmãs, as Déboras, tem o Convida, que é o Ministério de Comunicação, os ANEVs de grupo, né? Cidade Jovem, apresentação de crianças, Libras, a linguagem brasileira de sinais, já existe o ministério, já existe a liderança, né? Temos o Dojo, esse nosso projeto de foco aí de ação social, enfim, irmãos, enfim. Nós queremos ver pessoas que possam arregaçar as mangas, porque se você não se colocar para ser um servo útil nas mãos de Deus, se você não começar a cuidar da sua vida espiritual individual, não estiver fiel nos cultos, se você não participar de um grupo que é de relacionamento, porque, por exemplo, a pessoa pode atender tudo: pastor, eu tenho minha vida com Deus, eu faço, inclusive, o culto na minha casa com a família, estou trabalhando aqui na igreja, eu estou presente nos cultos, mas está vazio, sabe de quê? De relacionamento. Entra aqui, trabalha, ou senta aqui, assiste o culto, não tem relacionamento, vai embora. Isso está acontecendo. Eu não estou simulando uma situação. Irmãos, eu não estou simulando, eu estou falando que está acontecendo isso. Pessoas fazem quase tudo
Mas de pastor, eu não tenho relacionamento na igreja, pastor, eu estou vazio. Você sabe o que está acontecendo? A pessoa quer trocar de igreja. Quer trocar de igreja, porque não tem relacionamento. Nós precisamos do anel discipulado. Precisamos fazer crescer essa parte de relacionamento na igreja. Irmão, se a gente contar hoje aqui, deve ter aproximadamente pelo menos umas 10 pessoas que estão hoje conosco aqui. Vazia, igreja vazia. Se não for mais. Se não for mais. A igreja vazia. Não tem um culto que Deus não traga pessoas para esse lugar. Mas elas vão e voltam. Será que está faltando a presença de Deus aqui? Não. Não está faltando a presença de Deus. Está faltando a nossa presença na vida dessas pessoas. Eu quero orar pela igreja. Vamos estar de pé. Irmãos, eu estou me capacitando da maneira que Deus está me ajudando e me concedendo, porque eu tenho buscado a Deus. Amanhã mesmo estarei viajando para fazer um curso de 12 dias, capacitação. Tenho buscado, tenho me dedicado. Eu preciso de gente que vá comigo. Eu preciso de gente que acompanhe o pastor. Assim como aqueles discípulos acompanharam o seu pastor Jesus, o pastor Campos não pode ficar na pista. Estou fazendo o meu papel. Preciso de você. Arregaçando as mangas comigo. Irmão, já umas 5 noites, que o máximo que eu consegui dormir foram 5 horas. Porque eu não abro mão de 5 horas da manhã estar na presença do Senhor para orar. Eu não sei como eu estou de pé, a não ser com uma única explicação: eu estou com fome e sede de Deus. Porque a hora que eu vou dormir, eu digo assim: Senhor, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Eu sempre digo isso. Senhor, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Um dia desse eu fui dormir 2 da manhã, eu já contei aqui. Tem circunstâncias que não tem como. Na quarta-feira a gente fez aqui o culto da família. Minha família, meu melhor projeto. Minha filha falou assim: pai, você pode me pegar aqui em Niterói? Eu falei: tá bom, filha, mas eu vou sair tarde. Só que quando acabou o culto, eu fui atender uma pessoa. Saí daqui depois das 11. Depois das 11. Fui em Niterói pegar minha filha, fui dormir. Depois de 1. Ah, bom, hoje eu não vou orar não, porque eu estou dormindo tarde. São circunstâncias que fogem ao meu domínio. Não é que eu estou forçando barra. E aí? Vamos orar, ué. Eu falei: Senhor, 5 horas da manhã a gente vai se encontrar. 5 horas eu estava lá, de pé, orando com o Senhor. Mas teve um momento desse aí que eu fui dormir às 2 da manhã. 5 horas eu levantei e me pus de pé. Não tem essa de soneca não, já falei para você. Esse negócio de soneca não funciona. Tocou, pum, na mesma hora. Na mesma hora. E aí eu fui, saí do quarto, obviamente. Eu tenho um espaçozinho meu e fui orar lá, na minha biblioteca. E quando eu estava lá orando, o balão começou a murchar. Sentado. Daqui a pouquinho eu estava orando, falando o quê? Eu nem sabia o que eu estava orando. As coisas não se conectavam, eu começava a orar e parava. Pô, estava orando o quê mesmo? Não é assim que acontece? Né? Pois é. E aí eu senti que não estava rolando, não estava dando certo. Aí eu me coloquei de pé. Eu não oro em pé, eu oro sentado. Aí me coloquei de pé. Eu levantei, coloquei de pé e falei assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou conseguir orar. Só depende do Senhor, porque eu quero. Me ajuda, eu quero. E sentei de novo para orar. O balão começou a murchar de novo. Eu me levantei de novo e falei: Senhor, me ajuda. Só se o Senhor não quiser. Mas me ajuda. Eu quero orar. Irmãos,
Eu estou preocupado com essa igreja. Essa mensagem é fruto de preocupação, de orações. Eu já mudei meu padrão de oração. O que eu vou orando, ponto por ponto, já aboli. Só oro pela igreja, mais nada. Eu me coloquei de pé de novo, pela segunda vez. Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, mas o Senhor tem poder de me ajudar. Sentei para orar. O balão murchou de novo. Tá bom, Senhor, eu vou dormir. Orei naquele dia. Tá bom. O Senhor não queria ouvir a minha oração naquele dia. Ele queria que eu fosse descansar. Eu fui descansar. Mas há 5 dias, que o máximo que eu estou dormindo é 5 horas. Você olhando para mim nem parece, né? Mas é porque quando sobe aqui nesse púlpito tem adrenalina. Depois que acaba a adrenalina, aí aparece. Porque tem adrenalina nesse lugar. Não pensa que é fácil subir aqui, não. Então é diferente. Mas se você ficar aqui daqui a 1 hora, o balão vai murchar de novo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: 5 horas eu estarei de pé de novo para orar para o meu Senhor. E quem é que vai estar comigo? Quem é que vai botar a mão no arado? Quem é que vai começar a contribuir nessa igreja? Quem é que vai entrar em ministério? Quem é que vai poder ser útil nesse lugar? Não espera você melhorar, porque não vai melhorar. Eu preciso de você. Essa igreja precisa crescer. Que não passe de nós